a primeira informação é que esse tema ele tem muita relação com a própria teoria geral do direito, tá, pessoal? E aí a gente volta a falar de algumas coisas que a gente já falou em algum momento, que são coisas importantes e agora é o momento oportuno da gente se aprofundar em relação a essas coisas. Para explicar bem o tema da obrigação tributária, a gente tem que ter em mente alguns institutos que a gente já andou falando aqui em sala de aula. Por exemplo, a diferença de hipótese de incidência para fato gerador, né? Hipótese de incidência como aquela situação prevista na lei que, se ocorrer, gerará a obrigação de se pagar um tributo. Lembra que a gente falou isso? Hipótese de incidência tributária, a gente falou das hipóteses de não incidência tributária, hipótese de não incidência tributária pura, hipótese de não incidência tributária qualificada, constitucionalmente qualificada. Então, hipótese de incidência é aquela situação que, se ocorrer, gerará o nascimento de uma obrigação tributária. Quando essa situação ocorre na prática, a gente chama de fato gerador, não é isso? Todo mundo já sabe disso. E aí, o que acontece? A gente tem uma doutrina que é muito utilizada pelo pessoal da PUC de São Paulo, mas que tem vários acórdãos do Supremo também, que é a doutrina da regra matriz de incidência tributária. Cheguei a desenhar em algum momento isso para vocês, tá? E eu vou ver se eu, por um acaso, consigo compartilhar aqui com vocês eu não sei se eu vou conseguir, acho que não. Eu tinha um desenho, tá? Vocês devem ter no caderno de vocês também, né? Então também não vou ficar me doendo muito. Um desenho justamente da... Epa, peraí, tirando aqui para a gente poder... Em que nós temos, na regra matriz de incidência tributária, uma hipótese e uma consequência, não é isso? Lembra? Hipótese e consequência. E na hipótese nós temos 3 setinhas: critério material, critério temporal e critério espacial. E na consequência nós temos critério pessoal e o critério quantitativo. Lembra disso, pessoal? Que a gente já falou algumas vezes, certo? Então, essa é a estrutura básica da maior parte das normas jurídicas. Tá? As normas jurídicas têm essa estrutura: hipótese, consequência. Na hipótese, é uma situação que é descrita, né? Normalmente essa hipótese ela é uma situação, tem que o critério material, que é o núcleo da hipótese de incidência, da hipótese, que é um verbo e um complemento. Já falamos disso algumas vezes, né? Prestar serviço, ser proprietário de imóvel e perímetro urbano, importar produtos, auferir renda. E essas situações, elas necessariamente vão acontecer em um determinado momento, deve-se considerar ocorrido o fato gerador, e num determinado tempo, certo? Num determinado momento. Então, aliás, no momento e espaço, desculpe. No tempo e no espaço, critério temporal e critério espacial, ficou na hipótese. E na consequência você tem o critério pessoal e o critério quantitativo, certo? E essa consequência, ela corresponde justamente à obrigação. É a obrigação jurídica. As obrigações jurídicas, elas têm um critério quantitativo, que é a prestação, certo? E as obrigações têm o critério pessoal, que é o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor, né? Então, se acontecer tal coisa, nascerá uma obrigação. E essa obrigação, ela é uma obrigação que tem no seu núcleo uma prestação. E tem um credor e um devedor, sujeito ativo e um sujeito passivo, certo? Já falamos disso algumas vezes, só recapitulando. Só que hoje eu gostaria de
aprofundar nesses requisitos com vocês, tá? Antes da gente começar a entrar no CTN. Então, vamos pensar na hipótese. Na hipótese que tem o critério material, o critério espacial e o critério temporal, certo? Bom, no critério material, nós temos então um verbo e um complemento, certo? Se acontecer, prestar serviço, oferir renda, já falamos. Só que não basta isso para que você consiga ter uma norma jurídica completa. Se eu falar assim, se prestar serviço, dever de pagar o ISS, eu preciso saber quando e onde prestar esse serviço. Por exemplo, se eu prestar esse serviço em São Gonçalo, eu tenho o dever de pagar o ISS para quem? Se eu prestar esse serviço nos Estados Unidos. Então, eu preciso identificar o critério espacial. O critério espacial é onde se considera ocorrido o fato gerador, certo? Isso é super importante. Assim como o critério temporal. O critério temporal é o momento em que se considera ocorrido o fato gerador. Também é super importante. Diga, Laís. Compartilha para mim. Vamos ver se é legal. Beleza. Não. Tá legal. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Hipótese. Não é exatamente como eu costumo desenhar, mas está legal esse esqueminha. A hipótese tem um critério material, que é verbo e complemento. Está ali no desenho. Não sei se dá para aumentar um pouquinho, Laís. Não sei se vai sair da tela. Se aumentar um pouquinho isso. Critério material. Critério espacial, olha só. Ele pode ser num local específico, numa região, né? Aqui está até mais aprofundado do que eu costumo explicar. Num local específico, numa determinada região, ou no mundo inteiro, como é o critério espacial do imposto de renda. A renda que se ofere no Japão, o Japão é considerado local apto a gerar fatos geradores do imposto de renda no Brasil, em nome de um princípio chamado princípio da universalidade, tá? Mas, por exemplo, no caso do ISS, que é municipal, são fatos geradores ocorridos no município. No caso do ICMS, que é estadual, é naquele estado, certo? Importante definir o critério espacial e a lei ela vai definir esse critério espacial. Embaixo ali da propaganda tem o critério temporal. Sobe um pouquinho, Laís. Se der, né? Não sei. Ah, não. Então, tem o critério temporal. E esse critério temporal é de suma importância também, tá? Eu não sei se eu dei esse exemplo para vocês quando eu falei do princípio da legalidade. A gente estudou isso quando falamos da tipicidade fechada, lembra? Então, o critério temporal, por exemplo, no imposto de importação, é super importante. Porque você tem uma situação que é a situação do CTN dizer que o momento do fato gerador é o momento da entrada do produto no território nacional, certo? É isso que diz o CTN. Só que quando se considera ocorrida a entrada do produto em território nacional? No momento em que ultrapassa a zona econômica exclusiva, no momento que entra no mar territorial, no momento em que o produto importado entra no porto do Brasil. Então é importantíssimo se definir esse momento da ocorrência do fato gerador, certo? Vou botar aqui, pessoal, que eu acho que o ar não está funcionando aqui não. Espera só um instantinho. Beleza. Agora vai. Então, esse é importante. E o critério temporal, pessoal, e aí já avançando para uma coisa que eu não falei para vocês, ele normalmente vai ser ou uma situação ocorrida em um determinado momento específico. Então, isso gerará fatos geradores instantâneos. Por exemplo, o fato gerador
imposto de importação. É um fato gerador instantâneo. A cada importação vai nascer um fato gerador, certo? Então, o fato gerador do ICMS, também a cada circulação de mercadorias ocorre um fato gerador. Fato gerador do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a cada saída de produto industrializado acontece um fato gerador. Então, você tem os fatos geradores instantâneos, certo? Também existem os fatos geradores chamados complexivos ou periódicos, que é o caso, por exemplo, do imposto de renda. Então, você tem uma situação de a lei eleger um lapso temporal como o lapso em que acontecerão uma série de mini fatos geradores para se considerar todo aquele período como o período temporal, né, o critério temporal da regra matriz de incidência. Então, no caso do imposto de renda, ela começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, todas as rendas auferidas durante todo esse tempo, elas são analisadas, são somadas, e você tem todo um período de tempo, por isso que é um fato gerador periódico ou complexivo, tá? E esse lapso temporal todo é considerado para fins de aferição do imposto de renda. Então, esse é um fato gerador periódico ou complexivo. E existe um outro tipo de fato gerador, que é o fato gerador misto ou continuado. Também tem a ver isso com critério temporal. Misto ou continuado. E o que significa fato gerador misto ou continuado? Significa que é misto porque ele conjuga o instantâneo com o periódico, tá? Ele faz uma conjugação. Ele leva em consideração os dois. Então, como é que ele utiliza? Que técnica é essa, né? Então, você tem, por exemplo, o IPTU, o IPVA, o ITR, que é um imposto sobre a propriedade territorial rural. As pessoas são proprietárias de imóveis urbanos, de veículos automotores, de imóveis rurais durante todo um período de tempo. Mas a lei considera uma data específica por ficção jurídica e considera o ocorrido fato gerador. Então, ela sabe que existe um período, mas ela pega esse elemento do instantâneo de considerar uma data específica. Por isso que é fato gerador misto. No caso do IPTU, normalmente é dia 1º de janeiro de cada ano. Tá? O IPVA normalmente também é 1º de janeiro. Então, ele sabe que o sujeito é proprietário no dia 1º, no dia 2, no dia 3, dia 4, 5, tá? Mas considera-se ocorrido o fato gerador numa data especificamente determinada pela lei. Esse é o fato gerador continuado ou misto, tá? Isso tem a ver com o critério temporal da regra matriz. Vamos lá para a parte da consequência agora. A gente já falou da hipótese, né? Vamos consequente. O consequente tem o critério quantitativo e o critério pessoal, certo? Vou começar pelo critério pessoal, que é o mais simples, e a gente vai tratar dele, talvez se der tempo ainda hoje, um pouquinho mais. O critério pessoal, ele se divide em sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Então, o sujeito ativo é o credor da obrigação, o sujeito passivo é o devedor da obrigação. Tudo bem? A gente vai se aprofundar um pouco mais em relação a isso, ou na aula que vem, ou ainda no final dessa aula. E o critério quantitativo? O critério quantitativo diz respeito à prestação, ao montante que deve ser pago. Lembra que o esquema da obrigação, que tem prestação no meio, sujeito ativo, sujeito passivo, crédito e débito? Sujeito ativo e sujeito passivo é o critério pessoal. A prestação está relacionada ao critério quantitativo. E, basicamente, existem tributos fixos e tributos variáveis, em termos do critério quantitativo. Tributos de valor fixo, normalmente são taxas,
algumas taxas, raríssimos impostos, tá? Por exemplo, existe uma modalidade de cobrança de imposto sobre serviço de alguns profissionais liberais, que eles pagam um valor fixo por mês. Mas essa não é a regra, tá, pessoal? Mas existe, né? Uma tributação fixa, um critério quantitativo fixo. O mais comum são os critérios quantitativos variáveis. E eles variam levando em consideração base de cálculo e alíquota. Base de cálculo é justamente aquela expressão econômica do fato gerador. É a riqueza que foi exteriorizada por aquele contribuinte. Por exemplo, no IPTU, qual é a riqueza que foi exteriorizada para justificar, dizer que esse cara tem capacidade contributiva? Foi justamente o valor do imóvel urbano. Ele tem um imóvel de 1 milhão, você exteriorizou a riqueza de 1 milhão. Então a base de cálculo é 1 milhão. Eu oferi renda de 50 mil reais. Então minha base de cálculo para o imposto de renda foi 50 mil reais. Foi a riqueza que eu exteriorizei. Certo? Luísa e eu fizemos um parecer jurídico e ganhamos 30 mil reais. Imposto sobre serviço. Né? Então, qual foi a riqueza que a gente exteriorizou? 30 mil reais. Essa é a base de cálculo. Guilherme tem um veículo automotor de 80 mil reais. Qual é a base de cálculo do IPVA? 80 mil reais. Certo? Isso é a base de cálculo. É a expressão econômica do fato gerador. É a riqueza que foi exteriorizada. E a alíquota, normalmente, é um percentual sobre essa base de cálculo. Essa é a técnica mais comum, chamada alíquota ad valorem. É um percentual. Então, é 5% sobre o valor do nosso parecer, Luísa. Tá? No caso do Guilherme, é 4% sobre o valor do veículo automotor dele. No caso do imposto de renda, 27,5%. E as alíquotas são progressivas, né? Certo? Essas alíquotas ad valorem, elas podem ser ou progressivas, ou proporcionais, ou seletivas. Nós estudamos isso quando estudamos capacidade contributiva. Né? Progressivas são aquelas alíquotas que aumentam de acordo com o aumento da base de cálculo. Proporcionais são aquelas que não variam com o aumento da base de cálculo. E as seletivas são aquelas que, quanto mais supérfluo o produto, maior a alíquota. Quanto mais essencial, menor a alíquota. Tá? Essas são as chamadas alíquotas ad valorem. Mas existe um outro tipo de alíquota, que é chamada alíquota específica. O que é alíquota específica? São alíquotas que não estão relacionadas a essa base de cálculo, que é o valor da riqueza exteriorizada. A alíquota específica é assim, R$1 por gasolina, por litro de gasolina. R$10 por garrafa. 50 centavos por metro cúbico de oxigênio. Então ele leva em consideração uma determinada unidade de medida, certo? E essa unidade de medida, ela tem a alíquota específica, ela vai determinar lá um valor para essa unidade de medida. Então, por exemplo, R$10 por garrafa. O cara vendeu 100 garrafas, vai ser 100 vezes 10, independente do valor da garrafa. Por isso que ela não é ad valorem. Certo? Por exemplo, a tributação sobre o combustível no Brasil, ela passou a ser com alíquotas específicas. Tá? Por quê? Para diminuir a volatilidade da tributação em razão da volatilidade do preço da gasolina. Então, hoje, por exemplo, acho que a CID combustível, você tem ali não sei quantos centavos por litro. Então, aumentou o preço de combustível? Não interessa, continua sendo não sei quantos centavos por litro. Diminuiu o preço do combustível? Não sei quantos centavos por litro. Entenderam isso? É um tipo de alíquota diferente, chamada alíquota específica. Beleza? Bom, e aí, pessoal, explicado isso, eu já falei na aula de tipicidade, da aula da tipicidade, né?
fechada, a importância de que a gente analise cada elemento desse para que verifique se a tributação está sendo adequada, legalmente adequada ou não adequada, certo? Então, por exemplo, se a lei determina que seja utilizado a alíquota específica e o legislador, sei lá, o aplicador da lei utilizou uma alíquota ad valorem, há uma inconstitucionalidade ou uma ilegalidade. A Constituição determina, por exemplo, que o imposto de renda necessariamente vai ser com alíquotas progressivas. E o legislador adotou alíquotas proporcionais. Tem uma inconstitucionalidade aí. Entenderam? A base de cálculo é a expressão econômica do fato gerador. Então, por exemplo, o imóvel da Micaela vale R$500 mil. Só que na hora que o município lançou o IPTU, lançou como se ele valesse R$700 mil. Ou seja, houve um vício na apuração da base de cálculo. Ela vai poder questionar isso aí. Tá legal? Então, por isso que isso é tão importante, tá? Isso tem uma importância extraordinária do ponto de vista prático para a gente.